não temos um início desta forma. Mas agora eu fui obrigado a dar uma primeira entrada aí para anunciar o pessoal que nós estamos acompanhando o jogo Grêmio e Bahia. O Grêmio perdeu um pênalti pela Copa do Brasil, né? Perdeu uma penalidade e agora ele já está correndo atrás. Everaldo fez o gol do Bahia. Mas vamos ao nosso programa Pauta Livre. Se vocês souberem alguma outra informação, mantenham contato conosco. Nós estaremos no ar a partir de agora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, amigos do programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. As nossas transmissões começaram exatamente 21 horas. 17 graus a temperatura, uma temperatura até agradável para o inverno. Mas nós estamos com a influência daquele ciclone extratropical que havia sido anunciado. Esperamos nós que não seja com a mesma intensidade de outra vez. Muitas regiões do nosso estado, de toda a região sul, não só nós, de Santa Catarina também, já sofreram muitos danos. E nós temos notícia dia a dia, por exemplo, ali da zona do Alto Taquari, Arroio do Tigre, Candelária, Veracruz, Santa Cruz, aqueles lugares ali, já mais de 22 mil casas num único município. São municípios pequenos, já ficaram com os telhados destruídos em razão de uma grande quantidade de granizos e, segundo disseram alguns, até com o tamanho de um ovo de galinha. Então realmente foi um temporal terrível. Isso já aconteceu na noite passada. Aqui na nossa região, não. Por enquanto eu tenho notícia, por exemplo, de vendavais, causam destelhamentos também em ruas em Cerro Largo, no noroeste do nosso estado. Abrangeu quase todos. Aqui na região metropolitana, esse ciclone com essa intensidade ainda não chegou. Lá no litoral nós soubemos que já houveram muitos ventos fortes e chuvas torrenciais, inclusive um que nos deu informação ainda hoje à tarde, o nosso amigo Betão, lá de Marisul. E nós estamos em contato com todo esse pessoal, mesmo que nos auxiliam nas informações. Nós estamos falando com notícias para o Brasil e para o mundo. Mas, inevitavelmente, como as nossas transmissões são aqui da região sul, a pauta principal no dia de hoje não deixa de ser esse ciclone que foi anunciado e ele está acontecendo. Nos lugares com uma maior intensidade, outros com menor intensidade, é aquele que nós torcemos que na nossa região não aconteça. Claro que não gostaríamos que acontecesse na região de nenhum das pessoas, não dos nossos amigos, também dos nossos inimigos, mas infelizmente nós temos que fazer essa torcida. E nós aqui na nossa região ainda não sentimos. Diz que na noite poderá acontecer vendavais e tudo. Esperamos nós que pelo menos danos não aconteçam, ou se acontecerem, porque a natureza é dessa forma, que sejam bem menores do que o previsto. Mas falando alguma coisa da política, também nós temos que falar de vocês que hoje teve um depoimento do presidente Jair Bolsonaro. E ele diz que não houve planos para agravar Alexandre de Moraes, porque a acusação é essa. Segundo aquele senador, ele havia dito que havia um plano para agravar o ministro Alexandre de Moraes, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que nada disso houve, mas a oitiva é necessária e nós acreditamos que realmente é isso o que aconteceu. Foi depoimento hoje à tarde na PF. Também é dito que o Brasil tem
mais de 21 milhões de pessoas passando fome. Esse estudo foi feito pela ONU. Como nós temos 203 mil habitantes, segundo o último censo concluído em 2022, é uma quantidade muito grande de brasileiros passando fome. Privilegiados somos nós. Então, aqueles de nós que temos melhores condições ou temos também essa vontade, que ajudemos ao próximo, aquelas pessoas menos favorecidas ou que têm um padrão de vida menor do que aquele que nós conseguimos ter. E eu acredito que os nossos amigos, o brasileiro ele é muito ativo nesse sentido, de ajudar ao próximo. Então, que façamos nós uma campanha, um empreendimento, falando para os amigos, inclusive agora, o inverno mesmo ainda não chegou, o frio rigoroso, você tem uma roupa, não aquela roupa imprestável, rasgada, não, uma roupa boa, mas que não seja de utilidade ou esteja a mais de uma quantidade que não é necessário que nós usemos, que doe ao próximo ou doe a uma entidade que faz essa distribuição de uma maneira mais coerente. Isso é o que nós pedimos e é o que as campanhas também pedem. E nós, como temos essa atribuição de, além de estarmos fazendo uma live e temos alguma influência, pelo menos, de solicitar a vocês, temos o microfone na mão, então isso nos facilita. E é com esse microfone que eu peço que vocês devam curtir, comentar, compartilhar o nosso programa. E fundo lindo como esse aqui é só do preâmbulo. Lá nós temos no estúdio um outro estúdio lindo, aquele em que nós interagimos com vocês. O estúdio 2 é aquele em que nós lemos a nossa sinopse com essas notícias que nós já falamos e muitas outras, de guerra, de polícia, de política, de esporte. Então, Grêmio e Bahia, durante a nossa programação, você já deve nos dizer o resultado, que ele já deve ter terminado. Basta dizer que, embora um pedido da Defesa Civil, um pedido do prefeito de Porto Alegre, a CBF confirmou, e porque já havia vendido 40 mil ingressos, e mais aquelas pessoas que trabalham no entorno, segurança, vendedores, ambulantes, homens que trabalham no estacionamento, envolve aproximadamente 50 mil pessoas. E o entorno da arena, você já sabe, se o estádio está em condições de jogar futebol, o entorno, condições nenhuma, mas persistiu e nós estamos cobrindo a vocês. Estamos dando essa informação a vocês. Eu espero que nos informem lá no programa. Também que o governo Lula encerrou aquele programa das escolas cívico-militares criadas pelo presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente. E tudo que foi feito numa outra gestão, esta tem o intuito de terminar com ela. Mas não esqueçam que as escolas cívico-militares foram as que formaram os melhores alunos. Todos aqueles concursos que existem de sabedoria, de educação, são vencidos por alunos de escola cívico-militares. Ali você tem obediência, você tem um respeito aos professores. As escolas não têm qualquer que seja a pichação. Vá numa faculdade, vá aqui na URGS, aqui no nosso Rio Grande do Sul, estou dando um exemplo aqui, nem falo de Rio, São Paulo, Minas Gerais. O que é a pichação? E tudo ainda com ideologia política, que não é nem grafite, é pichação. E isso, na escola militar, você não encontra. Outra coisa, uniformizado, que não é fardado, é uniformizado. Uma escala de hierarquia, tudo isso que na nossa sociedade, e principalmente na nossa família, já não é visto. Então, aquilo que foi bom, bem feito, está sendo desfeito pelo governo Lula, simplesmente por ser uma outra ideologia política. Está para o debate no nosso programa, essa é a minha opinião, e eu acredito que possa ser a de vocês. Mas aquele que diverge deve falar, deve contestar com certeza. Hoje
nós temos 2 aniversariantes do nosso conhecimento. Um deles é o conhecido como Paredão. Ele é um excelente goleiro e ele é da equipe do Sem Compromisso, ali da Zona Norte de Porto Alegre, que há pouco tempo eles foram até João Pessoa, na Paraíba, para jogar uma partida de futebol amistosa. Ele é uma equipe amadora. Então o Paredão, goleiro dessa equipe, é o homenageado do dia de hoje. É o lugar em que o apelido fala mais do que o nome de registro. Então, Paredão e a equipe do Sem Compromisso, parabéns a todos vocês. Também hoje está a minha sobrinha e afilhada, é a Bárbara Soares. Essa sim, essa reside na cidade de Canoas. Está de aniversário hoje. Parabéns, Bárbara, minha afilhada e também minha sobrinha. O nosso parabéns a ti. Hoje também eu tenho um vídeo que há muito tempo nós não estávamos apresentando, por culpa de vocês que não nos mandam, e nós pedimos sempre para brilhantar o nosso programa. É o nosso amigo João Batista, lá de Arujá, São Paulo, aquele homem envolvido com a missão da Igreja Católica, uma vez que ele é católico apostólico romano ferrenho, e ele diz que vai tentar assistir ao nosso programa, que em outras oportunidades ele não conseguia. Quando ele consegue, ele interage. Mas hoje, 21h30, o vídeo dele estará conosco, falando da pessoa dele. Isso é o que eu peço para vocês. Mande um videozinho de 2 minutos a 3 minutos para brilhantar o nosso programa, até para ilustrar e principalmente para que nós nos mostremos. Assim a internet. Às vezes nós temos amigos virtuais que nós não sabemos nem qual o tipo de fisionomia dele. Então essa é a razão também de nós passarmos a energia positiva e nos mostrar aos nossos amigos. O presidente Lula também defende o programa de descontos para eletrodomésticos. Se está caro, vamos baratear. Esta é a opinião do presidente Lula. Mas lá no nosso programa, na nossa sinopse, esta dá razão para que nós debatemos e muito frases ditas pelo presidente. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, diz que a aprovação da reforma tributária foi sem o tradicional toma lá, dá cá. O que eu boto em dúvida. Mas a dúvida pode vir também de vocês. Claro que respondam o seu pensamento, mas de uma maneira em que o nosso programa não seja bloqueado nem vetado. Não esqueçam que além do YouTube, nós temos outros sensores e nós temos que ter muito cuidado. O presidente Lula também chamou o presidente do Banco Central, ele de teimoso e tinhoso, essa nova expressão. Ele é o Roberto Campos Neto, que está resistindo bravamente, porque sabe ele que para manter a economia tem que manter as taxas de juros, elas não podem ser baixadas de uma hora para outra. Mas essa é a opinião de uma pessoa que não é economista, como é o caso dele, o presidente do Banco Central, que é só do presidente Lula. Então, são pensamentos que contrastam, né? Um que entende de economia e outro que não entende de economia. Então, é o debate que teremos também no nosso programa. O ministro Luiz Roberto Barroso, não é só Alexandre de Moraes que aparece na mídia. Alexandre Barroso, ele diz que o Supremo não vai retomar o imposto sindical obrigatório. O que nós tivemos de grande destaque que aconteceram nos últimos 10 dias é a operação conjunta Ágata Sul. Apreendeu mais de 5 toneladas de drogas nas fronteiras do sul do país. Isso aí foi uma força que existiu, uma força-tarefa com as forças federais, nacionais, o Exército empregando as suas forças terrestres, marítimas e aéreas. Então houveram muitas toneladas, além das 5 toneladas de drogas, de defensivos agrícolas, tudo aquilo que defende os produtos contrabandeados fronteiriços. Então foi uma grande operação. Em números nós daremos lá na nossa sinopse.
Também hoje, a Receita Federal, lá no Porto de Rio Grande, com a ajuda do cão, conseguiu bastante. Depois, em número, nós daremos a apreensão de uma grande quantidade de cocaína num container. É o transporte ilegal de drogas internacional. E parabéns à Receita Federal e com a ajuda do cão. Também nós tivemos, olha o que é o problema na Nigéria, em que um navio liberiano veio no compartimento do leme 4 imigrantes nigerianos. Passaram 11 dias no mar. E quando a Polícia Federal os pegou ali no porto, 2 deles não sabiam nem nadar. E agora estão sendo acolhidos e poderão ser novamente repatriados. Mas nós temos que ver qual a solução desses homens terem corrido esse risco tão grande e fugido daquele país. O navio era liberiano. E tudo isso nós vamos falar no nosso programa. Também uma operação de combate ao nazismo, ele foi realizado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná. Foram em várias cidades do Rio Grande, eram pessoas que, inclusive, lugares que confeccionavam artigos nazistas, símbolos nazistas. Inclusive, em Nova Petrópolis, uma das mulheres que tinha esse tipo de atividade reagiu contra a polícia e atirou nos policiais durante o cumprimento de mandado. Na casa dela, além de itens nazistas, foram apreendidos também 2 armas, inúmeros dentro da nossa sinopse. Também a Polícia Civil prendeu uma quadrilha que lesou milhares de pessoas com sistemas falsos de investimentos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O exemplo de um dos chefes dessa quadrilha é que ele era açougueiro e depois ostentava carros de luxos, mansões, tudo em cima dos golpes dados. Mas o golpe maior foi dado agora pela Polícia Federal. Também hoje, no posto da Rodoviária Federal, dentro desse empreendimento que está acontecendo de contrabando nas fronteiras da região sul, um uruguaio, ali em Eldorado do Sul, ele estava num veículo com um revólver 38, municiado, mais munições de calibres 32 e 7,65. A polícia ela entrou de uma maneira ilegal no nosso Brasil, pela fronteira seca, lá de Santana do Livramento. Também indígenas em situação de insegurança alimentar recebem doações no Rio Grande do Sul. O ciclone extratropical também fez com que a Prefeitura de Porto Alegre acionasse o plano de contingência para chuvas. Também ainda repercute aquele vídeo que foi feito para a campanha do TSE, da liberdade de expressão. Ainda está repercutindo que aquele vídeo que foi feito e graças a nós contribuintes. Também ontem foi decidido na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul que os símbolos do Rio Grande do Sul não podem ser mexidos, não serão alterados. Isso aí era graças a um pedido que foi feito de que mudasse o hino do Rio Grande do Sul naquele item que dizia acaba por ser escravo, mas não tem nada a ver. Aquilo ali é uma metáfora, uma expressão, uma forma de expressão. Mas então, até prova em contrário, os símbolos, ou seja, bandeira, hino rio-grandense, não será alterado, segundo foi decidido ontem na Assembleia Legislativa e com o trabalho excelente do deputado estadual Vitorino, Gustavo Vitorino. Embora que o contrário que queria que mudasse, aquele que veste gaúchas. Tem homem que se veste de gaúcho, mas não preza pelas tradições gaúchas. É um outro deputado, é o Marenco, então. Por exemplo, que a Corina Machado, ela se tornou ilegível lá na Venezuela.
onde o presidente Lula, que diz que a democracia é relativa, mas ela se tornou inelegível porque ela era a candidata opositora que tinha maior destaque do Maduro. E com isso ele fez uma campanha para que ela se tornasse inelegível. Ontem nós tivemos também, lá na CPMI, a oitiva daquele tenente-coronel ajudante de ordens do Cid, Mauro Cid, ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está acusado dos atos de 8 de janeiro. Mas houveram tantas aberrações. A Tronic, a senadora Tronic, chegou a dizer: o senhor é coronel-tenente, nem o posto da pessoa, e ele estava fardado. Como é que pode questionar um homem, um oficial do exército, se nem o posto dele ela não sabe dizer? E além de outras aberrações, ele tinha um habeas corpus preventivo de que não havia necessidade de provar provas contra si e dizendo que não precisava responder. Mas assim mesmo ela continuou questionando o que a lei proíbe. Uma vez que ele tem o direito de fazer calado, esses questionamentos não poderiam ser feitos. E ela queria que ele respondesse, pelo menos em gestos. Depois nós temos outros itens do palco que foi a CPMI no dia de ontem. Um outro deputado, também de esquerda, um outro ali, pastor, dizendo que, mesmo que ele tinha o direito de ficar falado, mas quando ele deu todas as suas credenciais, os seus cursos, ele falou, não, ele tinha direito de ficar calado, de não responder, mas podia se manifestar. Mas tudo isso, para quem não conhece a legislação e o que está acontecendo nessa CPMI, é isso. É o cúmulo, uma vez que o presidente e a relatora que decide muito, que é a dona Elisiane Gama, relatora da CPMI, ambos não assinaram que concordavam com a implantação dessa CPMI. Então eles são para proteger, acredito eu, pois eles não queriam que a instalação, como o governo atual não queria que ela fosse instalada, mas uma vez que ela foi instalada, homens que atuam, que não são oposição ao governo, têm a presidência e a relatoria, o que decide e muito na CPMI. Porque alguns dos manifestantes, tipo aquela Priscila, que é uma que apareceu agora com novas imagens mais fortes ainda, como uma daquelas que depredaram lá no Planalto, antes de chegarem os manifestantes bolsonaristas. Também aqui um repórter que também não foi intimado. Então muitas pessoas que poderiam esclarecer muito dessa CPMI não foram intimados a serem ouvidos, nem como testemunhas. Muitas coisas estão acontecendo nessa CPMI, que acredito que vai dar em nada. Mas já nos alongamos demais no nosso preâmbulo, até nos inspiramos. Mas vamos lá, Estúdio 1, Estúdio 2, em que os nossos amigos já estão aguardando para interagir conosco. Até me inspirei e me alonguei um pouco mais naquele nosso preâmbulo. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias,
na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, estamos realmente ao vivo no programa Pauta Livre. Os nossos amigos já estão entrando conosco. O tempo aqui está agradável. Mas lá na Arena OAS em Porto Alegre, o tempo está quente. A situação do Grêmio não está nada boa. E é por isso que muitos dos nossos amigos não estão interagindo conosco. No dia de hoje, eles estão atentos, os colorados secando. Até o meu irmão Coronel Severo, colorado ferrenho, disse assim que nós baianos estamos vencendo. E é com isso que nós estamos aqui no programa. Hoje até contente que o nosso amigo João Batista, lá de Arujá, São Paulo, está conosco, embora que tenha suas atribuições na igreja, mas ele mandou um vídeo para nós. Então nós não podemos fugir à regra, inclusive nos estendemos bastante ali no nosso preâmbulo, porque sabíamos que naquele momento poucos, principalmente aqueles que gostam do esporte, agora entrou o Alcides Almeida, e aquele que nós indicamos que é o contador que nós temos que ter a qualquer momento, que diz que não gosta muito do futebol, então entrou conosco agora. Eu só dei uma olhadinha lá no Estúdio 1, que logo eu vou lá. Mas primeiro vamos pegar aquele vídeo que o nosso amigo João Batista mandou para nós, lá de Arujá, São Paulo. Mas, se não tem muitos espectadores nesse momento, nós sabemos que a qualquer momento pode assistir ao nosso programa na plataforma de YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Severo. Vamos lá então, diz alguma coisa aí, João Batista, para o nosso público aí, o teu comentário. Boa noite, meu amigo Severo. Boa noite a todos os amigos aí do programa Pauta Livre, da Rádio TV Impacto Web de Gravataí, aí no Rio Grande do Sul. Eu falo aqui de Arujá, João Batista. Eu acompanho o programa aí sempre que eu posso, que agora, esses dias eu ando na correria com as festas que vai ter da igreja aqui, nosso padroeiro da cidade, o Senhor Bom Jesus de Arujá. Então estou meio na correria, mas o Severo sabe que eu não esqueci do programa não. E eu também não esqueci a visita que eu preciso fazer para ele aí não. Logo, logo eu estou indo aí. Eu vou ajeitar direitinho e vou fazer essa visita aí no meu amigo Severo aí em Gravataí. Tá bom? Eu gosto de todos vocês aí que curtem o programa. Nós estamos aí na luta e vamos continuar, né, na batalha, sempre procurando o caminho certo, o caminho da verdade, o caminho do amor, o caminho da amizade e o caminho da salvação, né? Todos nós estamos aqui só de passagem. E que Deus abençoe a vida de todo mundo que assiste o programa aí, que curte o programa, os que não curtem também o programa. Que Deus abençoe a vida de todos. Eu vou mandar uma palhinha de uma música aí, muito antiga do Peninha, que chama Sonhos, para todos os amigos aí do programa Pauta Livre curtir aí, tá bom? Mas não tem revolta não, eu só quero que você se encontre, ter saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazio, a esperança é um dom que eu tenho em mim, eu tenho sim. Não tem desespero não,
Você me ensinou milhões de coisas, tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz. Que todos nós sejamos felizes, com a graça de Deus. Pessoal, então retornamos ao Estúdio 2. O nosso amigo João Batista lá de Arujá, São Paulo, nos mandou esse vídeo, inclusive cantando cânticos ali. Ele cantou uma música popular, mas ele é cantor também do coral da igreja lá de Arujá, São Paulo. Mas dentro de tudo isso, agora vamos lá ao Estúdio 1, interagir com os nossos amigos. Agora sim, estamos aqui no Estúdio 1. Claro que nós interagimos, nós começamos as nossas edições 21 horas. O pessoal até pode dizer que nós estávamos cumprimentando os amigos atrasados. Não, o tempo hábil é esse. Hoje nós nos alongamos um pouco mais no preâmbulo, mas agora nós vamos falar com os nossos amigos. Por exemplo, o Zé Sanguiné, hoje ele foi o número 1, dando boa noite, Colorado. Ele diz que está na área assistindo o jogo e contente. Contente não está a segunda espectadora e o terceiro, que é a nossa amiga ali do Casal 20, Zona Norte de Porto Alegre. Zé Sanguiné também Zona Norte, Barra de Bela Vista. A Janei Lima também da Zona Norte de Porto Alegre, está dizendo assim, boa noite, um bom programa a todos. E o Henrique da Silva e Silva, o esposo dela, Capitão Henrique, nosso amigo, e ele diz assim, o jogo só acaba quando termina. Quer dizer, há esperança, embora que o Grêmio esteja tomando 1-0, porque o pessoal ainda não interagiu conosco dizendo alguma coisa. Tá em tempo, digam alguma coisa aí se acontecer uma virada de score. Até quando eu iniciei o programa, realmente, depois tive que parar, né? O Grêmio estava sendo derrotado e pelo Everaldo, ex-jogador do Grêmio. E também aquele nome tradicional que foi para a seleção brasileira do gremista tradicional. É um nome que pode trazer maus fluidos ao Grêmio, mas os colorados estão torcendo contra. Mas é que meu irmão, o Coronel Severo, colorado que é, disse assim, nós, baianos, estamos vencendo. E o Zé Sanguiné também disse assim, o Grêmio está com mania de jogar bem e perder. Visão de Colorado, às vezes mal e vencer. Ele deu a opinião dele. E eu disse que estava fazendo pauta, sentindo saudade de gremistas. Por exemplo, o deles seria o Alberi Nascimento Cardoso, lá de Mariluz, litoral norte do nosso Rio Grande, e talvez aguardando também que não venha com muita intensidade o ciclone extratropical. E ele diz assim, boa noite, amigo Severo. Estou muito preocupado nesse momento, mas com muita fé no meu time. Acredito que vai ser 2-1 na final. E esse score poderá ser antes do término do nosso programa. Eu espero que vocês, sempre que acontecer um gol, nos mantenham informados. O Zé Sanguiné disse assim, no momento, a minha preocupação é que as previsões temporais sejam erradas e que Deus abençoe a nossa gente. Ele diz que ele e a Dona Beth, que é a esposa dele, é outro casal 20 também, da Zona Norte de Porto Alegre. Aqui em casa, eu e a Dona Beth temos muita fé em Deus, Pai maior, e tudo pode. Realmente, nós esperamos que ele seja mais ameno do que o anterior. As previsões são que poderá alcançar aqui a nossa região. Ela já fez muitos estragos aí no interior do estado. E nós esperamos que ele venha mais ameno. Quem está alheio a tudo isso é o João Batista Romero, aquele nosso que falou, nos mandou um vídeo há pouco tempo, e é o nosso espectador que é ativo no nosso programa diretamente. Às vezes as suas atribuições não permitem, que ele tem atribuições lá na igreja, com o coral da igreja, mas está em São Paulo, está muito distante, está distante dessa previsão aí de um ciclone extratropical. E ele diz assim, boa noite, meu amigo Severo, um abraço para você e todos os amigos do programa Pauta Livre, aqui de Arujá, São Paulo. E como eu havia falado antes, o meu irmão, o Coronel Severo, bairro Guarujá, Zona Sul de Porto Alegre, onde prevê que poderá ser o temporal com maior intensidade. Nós esperamos que não,
porque é lá à beira do Guaíba. E ele diz assim: uma boa noite, um bom programa. Nós baianos estamos ganhando. Saúde a todos nós. E o nosso amigo, aquele que nós recomendamos, é do Almeida Contabilidade, aquele contador que nós precisamos a todo momento da nossa vida, pessoas físicas e também pessoas jurídicas. E aí ele diz assim: boa noite, amigos e amigas. Que boa notícia esta de não poderem alterar nada em nossos símbolos culturais. Aí eu vou complementar esse aí logo, Alcides, com certeza o que foi decidido ontem na Assembleia Legislativa do nosso Rio Grande do Sul. O meu irmão Coronel Severo disse assim: não tem por que falar tão rápido, nem aumentar o timbre de voz. O meu irmão, o Coronel Severo, o FIFA para nós, amigos, e ele diz assim: João Batista mandou um vídeo profissional com uma bela música, parabéns. Aí, João Batista, um elogio tu ganhaste, nem esperava isso, né? E eu pensei que hoje teria poucos comentários, porque nós temos poucos espectadores em razão daquele jogo que está acontecendo, Grêmio e Bahia. É Colorado secando e gremistas torcendo. Aí vem mais um Colorado, além do Coronel Severo, meu irmão, que é gremista. Colorado, digo, que gremista? Gremista é o João Batista. O Alcides diz que não gosta de futebol, mas o Alcides Ribeiro, o Alberi, até estou confundindo, pensando no jogo e preocupado com o que possa ser o gol do Grêmio, Vila Chante, é esse aí, me disse o Alexandre Marques, assim, ó: boa noite, Severo. Com 25 minutos do segundo tempo, acho que o Bahia não vai suportar a pressão. O nosso amigo expert, eu até pulei ali os amigos que estavam interagindo conosco, ele é expert na área do esporte, Expresso da Várzea, Zona Norte de Porto Alegre, e lembrando que empate leva aos pênaltis. E o Henrique, também outro gremista, já pulou e disse: 1-1, mas o jogo só acaba quando termina. E a esperança do Alberi Nascimento Cardoso também, lá em Mariluz, também está com mais esperança. O Colorado, que eu havia falado, além do Coronel Severo, o Fernando Machado, ele está: boa noite, Severo e amigos. Estamos aí. Mas o Grêmio, com aquele pênalti que perdeu não, o goleiro defendeu, foi bem batido e o goleiro defendeu, teve muita sorte. E realmente, desde o início do jogo, eu até vi que realmente havia uma pressão muito forte do Grêmio. Eu até acreditei que o Bahia não tivesse aquela recuperação, mas fez um gol quando já estávamos começando o programa, e 1-1. E se for para os pênaltis, e aí não tem problema. Mas aí está dizendo o Fernando Machado: eu não escrevi em letras maiúsculas, kkk, mas eu consegui ler. Mesmo que tu sacrifique o apresentador, e tu está vendo aí que o pessoal todo, já em outras edições, já sabem que eu pedi em letras garrafais ou letras maiúsculas. Mas agora sim, mas deu para responder, e respondendo que tu és colorado. Isso é o que é importante, por isso que é bom que cada um diga um pouco de si, para nós saber com quem estamos tratando, e também para saber qual a ideologia, o João Batista lá de Arujá, São Paulo, não tem nada a ver com o nosso Grenal. Ele é palmeirense, está numa situação muito boa, o Palmeiras está numa situação boa, então ele também está num lugar privilegiado. Os colorados, aguardando o jogo com aquele time terrível, com o River Plate pela Libertadores. Mas hoje é Copa do Brasil. O Grêmio agora está vivo. 1-1, empate, penalidades. E talvez até o término do nosso programa, 21 horas e 42 minutos, se por acaso acontecer algum outro gol nessa parada aí, vocês digam alguma coisa para que nós mantenhamos os nossos espectadores em dia. Mas agora eu vou responder para o Almeida, que ele disse que se interessou até lá que o nosso pessoal não faz, até na chamada. O Almeida disse que gostou da chamada e que você não dizem nada.
tem que colocar lá na plataforma do YouTube, gostei, não gostei, e o Alcides já está mais adaptado à internet. Porque é um contador, ele tem que estar sempre envolvido com isso. Não que vocês não tenham esse conhecimento, mas vocês devem comentar. Ele havia comentado que coisa boa essa aí de não trocar os símbolos. Mas isso foi decidido na Assembleia no dia de ontem. Tudo começou com o pedido de uma mudança da letra do hino rio-grandense, aquele acaba por ser escravo. Mas isso é uma maneira simbólica, que eu digo sempre, em outras oportunidades, pessoas já diziam que talvez fosse racismo, mas não esquecendo que escravo não quer dizer nada de ter sido escravo da África ou de cor negra. Brancos também foram escravos em nossas histórias passadas. Brancos também foram. Então isso não teria fundamento. E isso foi comprovado no dia de ontem. Os dois mais acirrados, que estavam se degradando, mas quem ganhou fomos nós, gaúchos tradicionalistas, que prezam as nossas tradições, mesmo que não precise estar falando buenas, tchê ou qualquer coisa, ou pilchado. O Gustavo Vitorino foi o vencedor, esse que debateu em favor de que não mudasse. E o Marenco, Luiz Marenco, aquele que vive pilchado de gaúcho, mas pendeu para o lado da esquerda, nada a ver com as tradições e filosofia da esquerda, que pensava em fazer essas mudanças, né? Com certeza. Então pensemos nós. E não só a mudança dos hinos, a Assembleia aprovou que não deva mudar nenhum dos símbolos gaúchos. Isso enquadra a nossa bandeira nacional ou qualquer outro símbolo, é imutável. Então nós tivemos uma vitória bem mais ampla do que se esperava. Não só a mudança na letra do hino, mas também em qualquer símbolo gaúcho. Então tá aí, Alcides, que coisa boa que tu tivesse curiosidade, e o nosso público agora talvez não tenha dado muita atenção para tão importante decisão que houve ontem na nossa Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Então essa é uma explicação. Eu vou lá ao Estúdio 2, mas se vocês interagirem conosco, eu estarei aqui novamente, com certeza. Algum comentário que eu gostaria de fazer é que o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, está resistindo bravamente a todos os ataques, principalmente do governo federal, que diz que além dele ser teimoso, agora chama ele de tinhoso. Botou mais uma expressão para dizer, mas ele está firme, porque ele sabe que a economia não é simplesmente a vontade de baixar juros, é uma questão de controlar a economia. Ela vai baixando relativamente com a inflação. Nós esperamos que realmente os juros venham a baixar, mas na maneira possível, aonde a economia exige. Também a Corina Machado, que ela se tornou inelegível lá na Venezuela porque ela era opositora do Maduro. Então, como ele coordena a democracia relativa da Venezuela, segundo informações ou o pensamento do presidente Lula. Também, ontem foi uma comédia, aquela CPMI, foi aonde eles convidaram, mas não como testemunha, que poderia falar algo contra ele ou contra si, porque ele está preso, o tenente-coronel Mauro Cid. Ele foi bombardeado com perguntas, principalmente da esquerda. A Tronic, a senadora, ela chegou a dizer que ele era coronel-tenente, até um desconhecimento da patente de um militar que estava fardado e sendo inquirido. Nem a sua assessoria se preocupou em esclarecer a ela desta forma. Fizeram perguntas absurdas, e eles estão falando dos atos da probabilidade de fazer um ato de golpe junto com o presidente, algo da natureza, mas colocou que a mulher dele, a esposa dele, havia falado de cartão de vacina. Colocaram coisas que não tinha nada a ver sobre
o fato que estava sendo apurado. E ela queria que ele respondesse, ele estava com direito, com habeas corpus, de não responder a qualquer questionamento. Mas disse ela que queria que ele questionasse dizendo um ok, ou com sinais, quando que isso é contra a lei. Ela não poderia nem estar questionando sabendo desse fato. Um outro, como eu falei posteriormente, um pastor também da esquerda, ou defensor do governo atual, ou contra a oposição, que antes era a situação, dizendo que ele tinha o direito de ficar calado, mas ele falou todas as credenciais dos cursos que ele tinha na selva, que ele tem muito mérito realmente no serviço militar pelo seu tempo prestado, mas esquece ele que a lei diz que o coronel estava na possibilidade de não responder, mas não quer dizer que não pudesse se manifestar, e ele não é mudo, mas a oposição tentou e tentava denegrir a sua imagem. Parabéns, Tenente Coronel Mauro Cid, e que tenha sucesso, e logo a justiça seja feita, e ele seja solto, porque ainda continua preso. Também eu comentei que o presidente da CPI e a relatora são dois que não assinaram a instalação dessa CPMI. Mas como eles viram que era irremediável, o governo achou por bem colocá-los nessa função de administrar. A senadora é a Elisiane Gama, ela que é a relatora e decide muito, o presidente e a relatora decidem quem deve ou não ser ouvido. É o caso que eles não querem de jeito nenhum que o G. Dias seja ouvido, que tem muito a explicar, que aquela invasora que apareceu agora, inclusive com novas imagens vazadas, a Priscila, que liderou um grupo de depredadores do Planalto, aquele repórter que inclusive ensaiou e ele filmou uma pedalada na porta, ou seja, chutar uma porta, eles não concordam que ele seja ouvido. Quer dizer que eles não têm intenção de que algo seja resolvido, alguma coisa. Então eu tenho que parabenizar agora, realmente ao vivo, a minha sobrinha e afilhada, a Bárbara Soares, ali de Canoas, que está de aniversário no dia de hoje. Também o nosso amigo chamado Paredão, do Sem Compromisso, da Zona Norte de Porto Alegre, o time que joga, também, ele é goleiro, de um grande porte, e é por isso o apelido de Paredão, é um ótimo goleiro. Ele é do Sem Compromisso, tem aniversário também hoje. E também o nosso amigo que hoje não está interagindo conosco, e é gremista, o Laurino Spitz, de Nova Santa Rita, que ontem foi laureado como cidadão santarritense. Como o senhor sabe, ele é lá da Encruzilhada do Sul, inclusive pelos seus atos sociais que ele faz em prol do lar Vó Nair, lá de Encruzilhada do Sul, que são as suas origens. Ele foi, então, parabenizado. Ele foi parabenizado como cidadão santarritense. E ele recebeu diploma na Câmara de Vereadores. Parabéns, Laurino Nespit. O nosso amigo Zé Sanguiné também está dando parabéns à minha sobrinha e afilhada, que é a Bárbara Soares. Está nos dando um parabéns a nós também, porque os nossos parentes, os nossos amigos, e ela em especial, a afilhada, o padrinho, é considerado o segundo pai. É aquele que na pauta do pai, segundo dizem os critérios, seria ajudar na criação. Mas ela é bem criadinha, já é mãe de filhos e tudo, mas a Bárbara Soares é muito querida e realmente eu fico muito contente. Como lá na segunda-feira também, outra alegria que eu tive foi os 9 anos da minha netinha, a Yasmin Severo Monteiro. Então, só alegria. Agora é só prezar para que aquele ciclone não nos atinja. E agora parou a chuva, pelo menos aqui, parou a chuva, esquentou mais, isso não diz coisa muito boa. Mas o que nós temos aqui na nossa sinopse, quase ao término do programa, 21 horas e 52 minutos, o nosso público gremista está
grudadinho ali no jogo, ali, aqueles que não têm a TV fechada, ou porque na aberta não está passando, ou estão no radinho, os gremistas. Por exemplo, a nossa economia foi ilustrada com o solo de violão pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, coberto pela TV do PT e acompanhado pela mídia. Como não tem muito a falar da nossa economia, tentou um solo de violão o nosso amigo Fernando Haddad, mas como para a imprensa tudo é notícia, então foi notícia. Se eu for pegar um violão, ninguém nem vai olhar para o meu lado. Ontem também, lá no Espírito Santo, 4 nigerianos, eles foram resgatados pela Polícia Federal porque eles haviam viajado, vejam só que coisa estranha e extravagante, clandestinamente, atravessando o Atlântico no compartimento de leme de um navio liberiano. A viagem levou 13 dias e atravessou o Oceano Atlântico. E na hora de recuperá-los, 2 deles ainda não sabiam nadar. Vejam só o que é a situação lá da onde eles são, da Nigéria, que é lá na África. Lá são aquelas guerrilhas estão acontecendo e demais. O risco que eles correm agora, eles foram resgatados e eles poderão ser repatriados, uma vez que eles não têm qualquer documento. E se a situação deles, se eles fugirem por uma questão política, é muito triste. Também sobre a guerra. O diesel é uma notícia que liga à guerra. Por exemplo, o diesel na Rússia saltou de 1% para 18% na economia do país. E sabe para quem eles estão vendendo, em grande maioria, ao Brasil, que aumentou de 1% para 18% da aquisição do óleo diesel da Rússia. Com isto, indiretamente, aumenta a economia e melhora o poderio da Rússia, que é aquele país invasor da Ucrânia. E também o presidente Lula, quando disse que talvez o presidente Zelensky da Ucrânia deveria ceder e parar a guerra, e ele foi invadido, e cedesse os territórios ocupados, como a Crimeia e a Donbass. Quer dizer, é uma condição de terminar uma guerra que não seria nada honrada para a Ucrânia, que lutou até agora, perdeu muitas pessoas, muitas mortes também. A Rússia teve grandes perdas, mas não seria uma maneira honrosa de terminar a guerra. E os ucranianos estão lutando bravamente. Também hoje de manhã, lá em Santa Catarina, no aeroporto Hercílio Luz, um avião da Latam, um avião de passageiro com muitos passageiros, derrapou na pista. Por sorte, ninguém se feriu. A pista só ficou interditada há um tempo para que esse avião fosse tirado daquela pista. E tudo em razão desse temporal, ou esse tempo que atingiu toda a região sul. Não somos só nós aqui do Rio Grande do Sul, também Santa Catarina e parte do Paraná, esse ciclone. Em Sapucaia, também a Brigada Militar hoje prendeu um homem numa casa com vários entorpecentes. Na base de 350 mil foram as perdas para o crime organizado. Ali havia vários materiais que configurava um laboratório, tudo pasta base, tudo preparado para o refino de cocaína. Mas haviam também outros materiais que configuram crime. Também uma empresa criada por golpistas para oferecer empreendimentos em lugares turísticos, como aqui do Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. A Polícia Civil cumpriu 11 mandados cumpridos hoje. E um exemplo que foi dado é que um homem há pouco tempo atrás era açougueiro e de uma hora para outra virou milionário, ostentando com carrões, mansões,
Tudo isso graças a esse golpe. Mas o golpe agora neles foi dado pela Polícia Civil nesse grande aparato que fez. Hoje também, lá em Rio Grande, zona sul do nosso Rio Grande do Sul, a Receita Federal apreendeu 30 quilos de cocaína num container. É o tráfico internacional de drogas, mas quem cheirou essa droga, o olfato, graças à operação do cão. O cão da Receita Federal é que conseguiu captar, segundo o gerente da Receita Federal lá, ele diz que todos os containers são vistoriados pela Receita Federal. Uma nova taxação, isso aqui vocês não sabiam, mas agora nós vamos esclarecer para vocês. Uma nova taxação da herança. É chamado o ITCMD. Quanto menor o número de herdeiros, aumenta a taxa. Ela é relativa com o valor que você recebe. Isso quer dizer que é relativa ao valor recebido. Quer dizer, se houver uma quantidade maior de herdeiros, a taxa reduz, porque é quanto cada herdeiro recebe. Então é uma nova taxação da herança com essa reforma tributária, e é algo que vocês não sabiam, é chamado ITCMD. Assistindo Pauta Livre, vocês estão de dentro de tudo o que acontece. 21 horas e 59 minutos. Duas notícias para terminar. A Universidade Federal de Pelotas, com o nosso dinheiro público, quer abrir vagas para a Faculdade de Medicina. Sabe a quem? Aos assentados do MST. Que pérola, hein? Que a Universidade Federal de Pelotas, com o nosso dinheiro, tenta fazer isso. Já pensou esses médicos formados sem qualquer conhecimento ou qualquer exigência, graças a essa benesse da Universidade Federal de Pelotas? Também, para terminar o nosso programa, no dia de hoje já foi ao Senado a reforma tributária, mas o relator é o Eduardo Braga, do PMDB, ex-governador do Amazonas. Se alterar algum texto, volta à Câmara dos Deputados, porque é uma emenda constitucional. Mas com isso, então, tudo tem início, meio e fim. O nosso programa foi muito bom, iniciou muito bem. Os gremistas estão acirrados assistindo ao jogo do Grêmio, que é um programa de terror, 1-1, empate até agora. Parece que vai aos pênaltis, mas logo nós iremos ali. Então, nosso muito obrigado. O programa Pauta Livre termina hoje. O nosso encontro será lá na quarta-feira, dia 14, 21 horas. O nosso público de hoje foi muito bom e eu espero que de quarta seja ainda melhor. Fique com Deus. Rezamos para que algo de maior ou de pior aconteça com essa previsão do ciclone extratropical. Mas Deus é grande, como diz o Zé Sanguiné e a Dona Beth. Nosso muito obrigado, boa noite. E o Lucas disse assim: Deus te abençoe. O nosso muito obrigado, boa noite. E quarta-feira é o nosso encontro, lá às 21 horas, Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, que se despede.